Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos continuar com a quarta parte do nosso maravilhoso estudo sobre a verdadeira história de Jesus de Nazaré. Uma vida sem pecado e milagrosa. E muitos do povo creram nele e disseram: quando o Cristo vier, fará mais sinais do que estes que este homem fez? João 7, 31. Viver uma vida sem pecado, por mais singular que seja, não prova necessariamente que alguém é Deus. A Bíblia declara que pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Paulo nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mais tarde, Paulo afirma: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Deus não transigirá com a sua lei santa e justa. Jesus disse que nem um jota ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. A pena por transgredir essa lei será paga. Como todos pecamos, todos merecemos a morte, como Paulo diz. Esse é o destino de todos os seres humanos, a menos que alguém surja e satisfaça as exigências da lei. Jesus fez isso. E como veremos em um capítulo posterior, foi preciso Deus para fazer isso. Nenhuma vida de um ser humano comum seria suficiente para satisfazer a exigência da lei para toda a humanidade. Era essencial, portanto, que Jesus vivesse uma vida sem pecado. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que, por meio dele, nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ele se tornou a oferta pelo pecado que a lei esperava. E é para o cumprimento da vontade de Deus que fomos purificados mediante o sacrifício, oferecido uma vez por todas, do corpo de Jesus Cristo. Hebreus 10, 10. Jesus sabia que esse era um dos principais propósitos de sua vinda à Terra para viver como ser humano. Agora a minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isto que eu vim a esta hora. João 12, 27. Uma vida sem pecado entregue por nós. O profeta Isaías nos diz que Deus Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. E pelas transgressões do meu povo ele foi ferido. Versículo 8. Então Isaías afirma a sua inocência. Ele não cometeu violência, nem houve engano na sua boca. Versículo 9. Pedro, retomando as palavras de Isaías após a morte de Jesus, confirma que assim foi. Pois para isso vocês foram chamados, porquanto Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem se achou engano na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro 2, 21 a 24. Este é um legado incrível. Nenhum pecado, nem em palavras, ações ou mesmo pensamentos, mesmo sob a maior tentação e estresse. Hebreus 4,15 diz o seguinte: ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Algumas pessoas podem alegar ser justas, talvez até perfeitas, mas poucos as levarão a sério, especialmente aqueles que as conhecem bem. Mas com Jesus, aqueles mais próximos a ele, que viajaram com ele, comeram com ele e caminharam e conversaram com ele constantemente ao longo de seu ministério, testemunharam e estavam dispostos a morrer por sua crença de que ele era o Filho de Deus sem pecado. Jesus desafiou seus inimigos: quem de vocês pode me acusar de algum pecado? João 8, 46. O registro mostra que tudo o que os inimigos de Jesus podiam fazer era lançar acusações infundadas e sem provas. Nós não nascemos de fornicação insinuando que ele nasceu, versículo 41. Ele engana as pessoas. João 7, 12. E ele está possuído por um demônio e está louco. 10. 20. Mesmo em seu julgamento, seus acusadores tiveram que recorrer a falsas testemunhas, porque ninguém podia testemunhar qualquer mal que ele tivesse cometido. Mateus 26, 59 a 61.
Até mesmo aqueles que não eram seus discípulos concordaram que o caráter de Jesus de Nazaré era irrepreensível. O veredicto de Pilatos foi: não encontro nele culpa alguma. João 19, 6. O centurião que supervisionou a execução de Jesus, tendo testemunhado uma mente e um espírito diferentes de tudo que já vira, glorificou a Deus dizendo: verdadeiramente, este era um homem justo. Lucas 23, 47. Um dos criminosos que foi crucificado com Jesus acrescentou seu testemunho à justiça que presenciou. Ele repreendeu o outro condenado: nem mesmo você teme a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nos é devido pelos nossos atos. Mas este homem não fez nada de errado. Versículos 40 e 41. Jesus viveu uma vida sem pecado e virtuosa, como confirmado por aqueles que o conheceram e o observaram tanto em circunstâncias cotidianas quanto difíceis. Até mesmo membros de sua própria família, que o conheciam desde a infância. Seus meio-irmãos que inicialmente não acreditaram nele, João 7, 5, passaram a aceitá-lo como o Filho de Deus perfeito e sem pecado. Sua vida de caráter era em si uma prova da verdade que ele afirmava sobre si mesmo. Queridos, se vocês estão gostando deste vídeo, ajude-nos a levar estas orações para mais pessoas clicando no gostei. E, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Continuando. A vida milagrosa de Jesus. A vida de Jesus foi marcada por milagres desde o início. Ele nasceu de uma virgem, transformou água em vinho, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, ele multiplicou o pão para alimentar a multidão, abriu os olhos dos cegos, curou os coxos e restaurou a saúde dos leprosos. Curou todo tipo de enfermidade em todo tipo de pessoa, expulsou demônios e até ressuscitou os mortos. Esses milagres eram tão impressionantes que as pessoas comentaram: quando o Cristo vier, fará mais sinais do que estes que este homem fez. João 7, 31. Jesus apontou os milagres como prova de quem ele era. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, disse ele a alguns que o questionavam. João 10, 25. Jesus apresentou os milagres como credenciais de que ele era o Filho de Deus. Se eu não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Mas, se as faço, mesmo que não acreditem em mim, acreditem nas obras, para que saibam e creiam que o Pai está em mim e eu nele. Versículos 37 e 38. Quando os mensageiros de João Batista foram até Jesus para perguntar se ele era de fato aquele que viria para cumprir todas as profecias messiânicas, observe a resposta de Jesus: ide e contai a João o que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, 1 a 5. Jesus esperava que João entendesse que tais obras seriam toda a evidência de que ele precisava. Os milagres demonstraram claramente quem Jesus era, exatamente como ele pretendia. Ele curou um paralítico com as palavras: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, 5. Ele explicou aos que ali estavam reunidos que havia curado o homem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Versículo 10. Seus críticos entenderam a mensagem. Eles comentaram: quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Versículo 7. Em outra ocasião, ele disse: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus chegou até vocês. Mateus 12, 28. Jesus queria que eles soubessem que estavam lidando com uma pessoa capacitada pelo Espírito de Deus, representando o próprio reino de Deus. Os fariseus pedem um sinal. Essas curas milagrosas, porém, não foram suficientes para os céticos. Eles queriam mais. 2 vezes lhe pediram um sinal milagroso. Mateus 12, 38 e 16. Sua resposta foi a mesma em ambas as ocasiões.
Uma geração má e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, 39 e 16, 4. Os céticos em Mateus 12 acabavam de testemunhar o milagre de Jesus expulsando um demônio e assim curando o cego e mudo, versículo 22. Eles justificaram sua incredulidade, resmungando que Jesus só havia conseguido realizar esse milagre por poder demoníaco, versículo 24. Jesus mostrou o absurdo do argumento deles e prosseguiu com uma severa advertência sobre negar o que haviam testemunhado com seus próprios olhos. Não querendo aceitar a conclusão a qual essas obras maravilhosas claramente conduziam, eles então pediram outro sinal. Jesus então tirou a conclusão por eles. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Versículo 41. Jesus estava dizendo que o milagre que eles reconheciam ter ocorrido, mas que optavam por ignorar, era suficiente para provar a qualquer pessoa razoável quem ele era. Seus pedidos por sinais foram recebidos com uma repreensão de Jesus. Então ele simplesmente os deixou. Mateus 16, 4. O único sinal que ele deu, o sinal do profeta Jonas, seria a prova final de que ele era de fato o Filho de Deus. Qual era essa prova? Ele estaria no túmulo, após a sua morte, apenas e exatamente 3 dias e 3 noites, pois ressuscitaria ao final desse período, começando e terminando com milagres. Os milagres sempre foram um desafio para o cético. Se uma pessoa começa negando tudo aquilo que desafia as leis da natureza, o sobrenatural, em outras palavras, então, é uma conclusão óbvia que os milagres realmente não aconteceram. Nesse caso, só resta procurar outras maneiras de explicar os acontecimentos registrados na Bíblia ou negar que eles tenham acontecido. Mas o verdadeiro registro histórico de Jesus mostra que sua vida física aqui na Terra começou com uma intervenção da vontade divina, sobrepondo seu poder à lei natural, a de uma virgem concebendo e dando à luz um filho. A história dos evangelhos termina da mesma forma, com o poder divino estendido para ressuscitar Jesus. Toda a sua vida foi um milagre do começo ao fim e do recomeço. Aprenderemos mais sobre isso no próximo vídeo. Façamos juntos agora a oração deste domingo. Pai nosso no céu, teu nome seja mantido santo. Venha teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos de errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduza à provação severa, e mantém-nos a salvo do maligno, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Senhor, peço agora que abençoe os lares e as famílias de todos que acompanharam esta oração. Que todos sejam contemplados com fé, amor, saúde, felicidade, paz, segurança, prosperidade e integridade. Amém.